Eu convido a igreja para abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para lermos três trechos. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 11, Efésios 4, 11 e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Vamos ler o primeiro trecho, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O segundo trecho que vamos ler, o segundo trecho está em Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o terceiro está em 1 Pedro 4, 10, 11. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Através desses textos que nós lemos, eu quero falar dos dons concedidos pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo aos convertidos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos sabedoria, pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos dar a compreensão desse texto, um texto bastante complexo, Senhor, para a edificação da Tua igreja, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os dons são concedidos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A Bíblia fala em dons, e os dons são concedidos para quê? Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, para um trabalho específico. Os dons são para o serviço, para fazer a obra de Deus. O que define a nossa espiritualidade, a espiritualidade de um cristão, é o fruto do Espírito Santo, é a sua prática de vida. Isso é que mostra o quanto nós somos espirituais. Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Servir e cultuar o nosso Deus. Agora, a glória pertence somente a Deus e não é a quem tem um dom. Muitas vezes as pessoas têm um dom e se ensoberbecem com isso. Não, o dom é dado por Deus, a glória de Deus. Devemos ter o cuidado de fazer tudo com decência e ordem. Os dons devem ser usados com amor. A palavra de Deus fala
da fé, da esperança e do amor. E diz que o amor é maior do que tudo, do que a fé e do que a esperança. Às vezes fica difícil essa compreensão, porque nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. A fé é o fundamento maior de tudo para a salvação. Mas por que o amor é maior do que a fé? Porque no momento que nós recebemos, morrer em Cristo, estivermos um dia na eternidade, num corpo glorificado, nós vamos precisar de fé? Não. De esperança? Não. Mas o amor nunca morre, porque nós vamos amar o nosso Jesus, o nosso Deus eternamente. Por isso que Deus é amor, o amor é muito maior do que tudo. Devemos ter o controle na hora da manifestação do Espírito. Deus não é Deus de confusão, como está em 1 Coríntios 14:33. Você imagina muitas pessoas que têm um dom de língua, falando num tempo, todos ao mesmo tempo, porque tem que ter alguém para interpretar esses dons espirituais que é dado por Deus. Deve ter submissão absoluta à vontade de Deus, uma vida de santidade, uma vida de fé, uma vida de oração. Os dons não identificam a nossa maturidade de Cristo. Agora o fruto do Espírito Santo, sim, esse identifica a nossa maturidade em Cristo, porque nós temos que trabalhar para ter o fruto do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nós recebemos o Espírito de Deus na conversão, quando ouvimos a palavra de Deus, e o Espírito Santo entra no nosso espírito humano, nós somos convertidos nesse momento. Podemos ter o dom do Espírito Santo e não ter os frutos do Espírito Santo? Sim. Recebemos dons pela nossa fé, pela nossa persistência. Mas os dons são classificados de 3 formas: para serviços ou ministérios, como nós lemos no texto de Efésios 4:11. O próprio Jesus nos capacitou, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Foi o próprio Jesus, cara, que deu esse dom de serviço e ministérios. Mas quem consagra o homem pastor é o Espírito Santo. Não é outro homem que consagra o homem pastor. Quem consagra o homem pastor é o Espírito Santo. Também ele fala na realização, operações, que nós lemos em 1 Pedro 4:10 e 11. Quando ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bom despenseiro de multiforme graça de Deus. Esse é o próprio Deus que dá esses dons para a realização ou operações. Mas agora nós temos os dons espirituais. É a terceira classificação dos dons: serviço ou ministérios, dado pelo próprio Jesus, realização ou operações dado por Deus, e dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Só aquele texto que nós lemos em 1 Coríntios 12:1-10, que fala dos 9 dons espirituais. E esses dons espirituais, nós podemos estratificá-los em 3 categorias: dom de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Também temos dom de poder, que é a fé, o dom de curar e a operação de milagres. E a terceira estratificação é dom de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Precisamos dos dons do Espírito Santo
para a edificação da obra de Deus. Precisamos andar no poder do Espírito, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque nós podemos a qualquer momento ser tentados, como Jesus foi tentado. E Jesus fez a tentação pelo poder da palavra. Quando você está cheio do Espírito Santo, ou no poder do Espírito Santo, você tem a capacidade de enfrentar o inimigo em qualquer situação. Nós temos 3 ferramentas fundamentais na nossa vida cristã: é o jejum, a oração e a palavra de Deus. Quem recebeu o poder do Espírito Santo, quando Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Pentecostes era a festa da colheita, e a festa de Pentecostes ela era 50 dias após a festa da Páscoa. Jesus ele foi crucificado, ressuscitou e passou 3 dias para a sua ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias entre nós. 40 dias com mais 3, 43, quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Então Jesus mandou o Consolador 7 dias após a sua ascensão aos céus. E esse Espírito Santo que ele enviou o Consolador, é esse que nos dá os dons espirituais, os 9 dons espirituais, que nós lemos aqui em 1 Coríntios. Primeiro começa com a palavra de sabedoria, sabedoria sobrenatural que vem do alto. O que é a sabedoria que vem do alto? Sabedoria que vem do alto é a arte de viver a vida em todas as áreas do domínio de Deus. Você consegue ter sabedoria que vem do alto cultivando o temor ao Senhor, reconhecendo que Deus é o nosso Criador e que sem Ele nada podemos fazer. E quanto mais você conhece a Deus, mais você confia em Deus e mais você tem fé. A sabedoria é isso, é que vem do alto. Nós não conseguimos sabedoria aqui de forma terrena, somente do alto. Aqui nós conseguimos conhecimento, não sabedoria. Paulo prega para muitos e muitos se convertem pela sabedoria da palavra de Deus. Mas tem a palavra de conhecimento, onisciência de Deus, transmitindo conhecimento, esclarecimento de fatos. Quando Jesus é procurado por Nicodemos alta noite, ele não querendo ser visto, porque ele era um homem do Sinédrio, e ele diz a Jesus: mestre, essas coisas que você faz vêm de Deus, porque senão o Senhor não faria. E Jesus diz para Nicodemos: que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Isso é palavra de conhecimento. Ele fala do novo nascimento para Nicodemos, ele não entendeu. Ele veio entender isso lá na morte de Jesus, que ele estava lá com José de Arimateia, no sepultamento de Jesus. Quando Jesus ia passando da Judéia para a Galileia, ele passou por dentro de Samaria. Jesus não escolheu aquela rota alternativa, ele passou por dentro de Samaria, que era onde os samaritanos eram inimigos dos judeus, porque se tornaram uma raça impura. Quando o império de Israel, o rei de Israel cai, os assírios eles vieram e casaram com mulheres judias e vice-versa, tornaram raça impura. Então havia uma divergência entre eles muito grande, na religião, nos costumes, no templo onde cultuava. E Jesus ele passa naquele poço e pede água à mulher samaritana. Olha, você não podia nem falar em público, nem com a sua esposa, imagine com a mulher samaritana.
E Jesus, ele fala com aquela mulher e pede água. E o fato é que Jesus fala da água viva que ele pode dar. E concluindo essa mensagem das mulheres samaritanas, nós vamos entender que Jesus transforma aquela mulher que já tinha tido 5 maridos e vivia com que não era seu marido no pecado. Jesus começa a influenciá-la para ela ter a percepção que ela estava no pecado. E ele transforma aquela mulher, aquela mulher pecadora, numa missionária, pelo conhecimento da palavra. Mas também tem um terceiro dom espiritual, que é o discernimento de espírito, ato de uma pessoa que procede de Deus ou de um espírito maligno, verdadeira natureza da fonte que está gerando a manifestação, se vem de Deus ou é satânica. Esse é um dom, discernimento de espírito. Você vai entender se aquela que está acontecendo é de Deus ou se é do espírito maligno. Deve-nos aceitar ou rejeitar. Jesus, quando ele entra naquele jovem gadareno, e aquele homem sai dos túmulos, dos sepulcros, violento, ninguém conseguia segurá-lo. E ele disse: por que tu vieste agora me atormentar no tempo? Porque ele entendia que o tempo de Jesus não era agora, era só na segunda vinda. Jesus entendeu que ali era discernimento de espírito maligno. Mas também tem um dom da fé, um dom espiritual da fé. Não confundir o dom da fé com a fé comum, a fé essencial para a salvação. O dom da fé está associado à qualidade de milagres. Nós temos vários tipos de fé. A fé natural, que é a fé, aquela que sem a fé é impossível agradar a Deus. A fé da salvação é aquela fé que nós colocamos em Jesus, no que Ele fez por nós, derramando seu sangue na cruz em nosso favor. Nós nos apropriamos do sangue de Jesus pela fé. Ou a fé do fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque fruto do Espírito Santo são 9. Porque é como fosse uma fruta com 9 gumes. E quando uma está contaminada, a outra está apodrecida, compromete os demais. Então devemos ter os 9 frutos o fruto do Espírito Santo, que são os 9. Mas também tem os dons de curar, poder de milagre de Jesus. Nós vimos várias formas de operar milagre que Jesus operou. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para fazer aqueles milagres que Ele efetuou entre nós, ou com o toque, ou com a palavra. Aquele centurião romano que procurou Jesus, e ele disse: eu sou homem de poder, comando 100 soldados, se eu der ordem ele vai, se eu chamar ele vem. Da mesma forma, se o Senhor mandar que meu servo fique bom, ele fica bom. Aquele homem mostrou tanta fé, apenas pela palavra de Jesus. Com a imposição das mãos, Jesus pegou aquele leproso, tinha o dom de curar. Jesus tocou e disse: fica limpo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que qualquer pessoa convertida, que recebeu o Espírito de Deus, o nosso espírito humano recebeu o Espírito de Deus, nós temos a capacidade, no nome de Jesus, para curar. Agora, evidentemente que não somente os que têm o dom de cura podem fazer isso, mas nós temos a capacidade, sim. Quem anda em consonância com Deus, em obediência, em retidão com Deus, com a palavra do Senhor, tem sim essa capacidade de autoridade, no nome de Jesus, para curar. O sexto dom espiritual é o dom de milagres, ato sobrenatural, operando contrariamente a natureza, operação de maravilhas. Jesus vai de um lado para o outro do barco, está dormindo, e
tempestade. É evidente que Jesus ia chegar do outro lado, porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus, tudo se fez por Ele e por meio dEle. Todo o universo foi criado através de Jesus. Haja luz. É a palavra de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo é quem? É o próprio Jesus, a palavra de Deus. E naquele momento, há uma tempestade muito grande. Jesus dormia no barco, todos ficaram apavorados, achando que aquilo ali era fácil de resolver. Eles eram experientes, eram a maior parte pescadores, tinham experiência já com várias tempestades. Mas eles viram que o barco estava afundando e clamaram por Jesus. Jesus acalma tudo. E tudo volta ao normal, porque Jesus criou o vento, Jesus criou o mar. Jesus tem poder. Jesus não ser criado, Ele sempre existiu. O resto tudo é ser criado, nós somos ser criados. E a criatura não tem mais poder do que o Criador. Então Jesus naquele momento está demonstrando a operação de milagres. É o sexto dom espiritual que nós lemos no texto de 1 Coríntios. Mas também tem o dom de profecias. É a mensagem de Deus para edificação, exortação e consolação. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Hoje não temos mais profetas. Não temos mais profetas. O dom de profecia é a exposição da palavra de Deus. A Bíblia está fechada. Nada entra, nada sai. Se alguma coisa entrar fora disso, é nada, é maldito. Deus falou através de profeta, através de Jesus, e não a partir de Jesus. Até Jesus tudo foi falado. A partir de Jesus nada mais entra na palavra de Deus. Nada mais entra. Se entrar é maldito, é anátema. Mas também nós vamos ter o oitavo dom espiritual, que é a variedade de línguas. No dia de Pentecostes estavam falando na sua língua materna, então eles entendiam. Mas também tem línguas espirituais. Mas para que haja esse entendimento, é preciso também o dom de interpretação de línguas. Tornar compreensíveis as palavras do dom de variedade de línguas. A interpretar, e não apenas traduzir, a interpretar o que está falando no dom de línguas. É um dom espiritual dado por Deus para a palavra de Deus, para a obra do Senhor. E eu quero concluir dizendo que aqueles que trabalham na obra do Senhor, que receberam o dom do Espírito Santo, foi consagrado pelo Espírito Santo, os pastores, eles têm a missão de levar a mensagem salvífica de Jesus para todos os recantos do mundo. Mas também sabemos que Jesus nos comissionou a pregar a sua palavra e de fazer a obra, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E todos nós somos comissionados a isso, somos obrigados a fazer essa função de pregar o Evangelho. Na Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, ele criou o sacerdócio universal para todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes para levar a mensagem salvífica de Jesus. Mas eu quero concluir dizendo que o fruto do Espírito Santo é quem faz. Sentimos o mover de Deus em nossa vida. É o fruto do Espírito Santo quem faz. Sentimos o mover de Deus na nossa vida. Que Deus continue nos abençoando. Eu peço que feche seus olhos, baixem as suas cabeças e vamos
Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, obrigado por essa mensagem edificadora para nossas vidas. Que o fruto do Espírito Santo brote em cada coração convertido. Que seja concedido dons espirituais para a edificação da tua igreja, Pai. Através dos dons, Senhor, nós nos capacitamos para fazer a tua obra com excelência, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos protege do mal. Oramos agradecido por tudo que o Senhor fez e fará por nós, no nome santo de Jesus. Amém.